Olá, vamos continuar com o estudo de geometria plana, que é o módulo 5. Agora falando sobre a aula 3, que se refere ao teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa e semelhança de triângulos. Bom, primeiro a gente tem que saber no teorema da bissetriz interna o que é uma bissetriz de um ângulo interno, tá? Bem, temos aqui o triângulo ABC. De cada um dos vértices sai uma bissetriz. A bissetriz relativa a esse ângulo A, que é formado pelos lados AB e BC, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se esse ângulo todo aqui fosse, por exemplo, 80, a bissetriz vai dividir esse ângulo em 2 de 40. Essa bissetriz, que eu desenhei a S, mas eu poderia desenhar a BM ou a CM, tá? De cada vértice sai uma bissetriz. Essa bissetriz ela vai dividir o ângulo oposto, vai dividir o lado oposto em duas partes, de tal forma que AB, um lado do triângulo, está para BS, o segmento que a bissetriz determina no lado oposto, assim como AC está para CS. Ok? Então, os lados são diretamente os lados que formam o ângulo da bissetriz são diretamente proporcionais aos segmentos de retas determinados sobre o lado oposto. Então, o teorema da bissetriz interna diz que a bissetriz interna de um ângulo de um triângulo qualquer divide o lado oposto em duas partes diretamente proporcionais aos lados que formam o ângulo. Esse é o teorema da bissetriz interna. Bissetriz externa. Nós temos, primeiro, o que é a bissetriz externa. Temos aqui um triângulo ABC. Eu vou achar a bissetriz externa desse triângulo, de um ângulo do triângulo, né? No caso, eu tenho 3 bissetrizes, cada ângulo tem uma bissetriz externa, como eu também tinha no interno. Então, repare o que eu faço. Por exemplo, o lado BC eu prolongo ele, o lado quer dizer, no que eu prolongo o BC vai até o S, né? Esse lado aqui, AB, ele prolonga, tá? Ele prolonga aqui. Esse segmento AS, ele vai dividir esse ângulo, aqui, ó. Prolongamento de AB com o lado AS. Então, esse lado AS, ele vai ser a bissetriz desse ângulo externo. O ângulo externo, como é que a gente calcula ele? Se prolonga um lado e calcula a bissetriz que divide esse ângulo ao meio. Então vai ficar AB está para BS, assim como AC está para CS. Ok? Semelhança de triângulos. Repare, semelhança não é a mesma coisa que congruência. Congruência são lados de medidas iguais. Semelhança são lados de medidas proporcionais. Por exemplo, se isso aqui fossem congruentes, esses dois triângulos, tá? A razão seria 1, porque os lados seriam iguais,
a razão seria 1, mas aqui são proporcionais. Quais são os critérios? Os critérios são A significa dois ângulos com a mesma medida. Por exemplo, você tem um triângulo com ângulos 30 e 45 e outro triângulo com os ângulos 30 e 45, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. L a L, isto é, dois lados proporcionais formando um ângulo de medidas iguais. E L, 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 os três lados são diretamente proporcionais. Ok? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, o que significa que os lados AB está para MN, BC está para NP, assim como AC está para MP. Isso é uma constante que a gente chamou de K. Então os lados formam uma proporção de razão K. Naturalmente a área, como é o produto de duas das medidas, nós vamos ter a razão de semelhança como sendo o quadrado dela. Tá certo? Bom, na resolução de exercícios, nós vamos resolver e vamos mostrar como é que funciona, como é que calculamos o que se pede no problema. Tá certo? Até a próxima aula então, quando continuaremos com semelhança de triângulos.